vamos revelar a verdade sobre Karam Amit Sapahic. Este jovem, 16 anos, da Bósnia, se tornou uma sensação após estabelecer um recorde mundial, quebrando blocos com a cabeça. Imagine a força e resistência necessárias para tal feito. O talento único de Karam lhe permitiu quebrar uma quantidade impressionante de blocos em apenas alguns momentos, mostrando não apenas poder físico, mas também dedicação ao treinamento e disciplina. Sua conquista impressionante lhe rendeu um lugar merecido no prestigiado livro dos recordes Guinness, inspirando muitos fãs ao redor do mundo. As pessoas frequentemente se perguntam o que motiva alguém como Karam a superar seus limites. Para alcançar a grandeza, é preciso foco, treinamento intenso e um espírito destemido. Enquanto Karam continua quebrando barreiras, ele prova que a determinação pode levar a conquistas incríveis. Qual será o próximo feito recorde que ele realizará? Você sabia que mais de 70% dos oceanos estão em perigo? Em 2005, cientistas relataram que uma parte significativa dos nossos oceanos está sob estresse, o que indica uma tendência preocupante para a saúde do ambiente marinho. As causas são diversas: pesca excessiva, poluição e mudanças climáticas. Quando jogamos resíduos plásticos e produtos químicos no mar, os ecossistemas têm dificuldade para sobreviver. Os recifes de corais, lar de muitas espécies, foram especialmente afetados, com muitos apresentando sinais de branqueamento devido ao aumento da temperatura da água. Essa catástrofe ameaça não apenas a vida marinha, mas também as pessoas que dependem dos oceanos para alimentação, trabalho e lazer. Como guardiões desse vasto espaço azul, enfrentamos uma tarefa importante: como podemos reparar esse dano e garantir um oceano saudável para as futuras gerações. A solução já começou, mas mudanças significativas exigem ação coletiva de cada um de nós. Você vai se surpreender ao conhecer a rica história do Rudolph. O famoso personagem Rudolph, a Rena do Natal, apareceu pela primeira vez em nossos corações em 1939, graças a Robert L. May, um redator da Montgomery Ward. Ele criou uma encantadora história infantil sobre um jovem cervo com um brilhante nariz vermelho, destinada a ser um presente publicitário para as festas. Imagine, no primeiro ano, mais de 2,4 milhões de cópias dessa história foram distribuídas. Rudolph rapidamente se tornou o favorito das festas, inspirando Gene Autry a gravar uma canção inesquecível em 1949. Essa melodia não só liderou as paradas, mas também consolidou Rudolph na cultura americana. Em 1964, as aventuras da Rena ganharam vida novamente em um especial de televisão com animação em stop motion, conquistando os corações de muitas gerações. Hoje, Rudolph é um símbolo de inclusão e do espírito natalino, lembrando-nos que cada um é especial à sua maneira. Por que a Amber Smart Mug é tão querida pelos amantes de café? Este dispositivo inovador, conhecido como Amber Mug 2, foi criado para manter suas bebidas na temperatura ideal para beber. Sua característica única é a capacidade de manter a temperatura desejada da bebida por várias horas, permitindo que você desfrute de cada gole, sem se preocupar que seu café ou chá esfrie rapidamente. O display LED interativo facilita o ajuste da temperatura e avisa quando sua bebida está pronta. Não importa se você está ocupado no trabalho, relaxando em casa ou em movimento, a Amber Mug 2 se adapta ao seu estilo de vida. Basta conectá-la ao aplicativo Amber no seu smartphone para ajustar as configurações e receber notificações quando sua bebida estiver pronta. Esta caneca realmente mudou a forma como apreciamos bebidas quentes e se tornou um gadget favorito para muitos amantes de chá e café. O que eles vão inventar a seguir? Você conhece os porcos que nadam na Pig Beach? Este lugar incrível nas Bahamas é lar de porcos amigáveis que aproveitam a vida na praia. Imagine a água cristalina tocando seus pés enquanto você observa esses animais fofos brincando e nadando. Acredita-se que os porcos foram trazidos para a ilha por marinheiros em busca de comida, mas acabaram sendo deixados para trás. Desde então, eles se tornaram uma atração popular para turistas e amantes dos animais. Os visitantes podem nadar ao lado dos porcos, tirar fotos e até alimentá-los com petiscos. Mas cuidado, eles têm um bom apetite. Pessoas de todo o mundo vêm para viver essa experiência única e passar tempo com essas criaturas carismáticas. Os porcos não apenas divertem, eles também ajudam a economia local através do turismo, atraindo visitantes curiosos.
Então, se você algum dia estiver nas Bahamas, não deixe de incluir a Pig Beach no seu roteiro para uma experiência inesquecível. Por que Maruhana Bashikomori é tão popular no mundo todo? Este pequeno produto, muitas vezes mais leve que uma pena, conquistou os corações dos gourmets ao redor do planeta. Maruhana Bashikomori tem uma textura e um sabor únicos que o destacam entre outros pratos. Vindo de diferentes partes do mundo, ele se tornou um favorito entre aqueles que apreciam experiências culinárias refinadas. Esqueça a comida pesada. Esta pequena iguaria destaca a simplicidade e a frescura. Sua popularidade cresceu à medida que mais pessoas buscavam experimentar algo diferente. Maruhana Bashikomori não é apenas leve para o estômago, mas também inclui uma variedade de ingredientes que criam uma explosão de sabores, do doce ao salgado. Diferentes culturas adotaram este prato, frequentemente usando-o em celebrações ou como um delicado item do dia a dia. Tornando-se um elemento básico de muitas cozinhas, ele surpreende com o potencial culinário dos pratos pequenos. Que aventuras aguardam suas papilas gustativas quando você experimentar o Maruhana Bashikomori? Você sabia que o casamento vai além da cultura na Malásia? Para muitas mulheres na Malásia, as expectativas em torno do casamento podem parecer um caminho estreito. Por um lado, algumas sentem a pressão da sociedade para se casar jovem, refletindo valores tradicionais enraizados na história. Essa pressão pode ser pesada, fazendo parecer que há um relógio contando contra seu futuro. Por outro lado, há uma crescente onda de mulheres malaias buscando amor e relacionamentos com homens estrangeiros, especialmente americanos. Elas frequentemente buscam parcerias baseadas na igualdade e no respeito mútuo, imaginando uma vida que foge das normas tradicionais. Ao namorar fora de sua cultura, essas mulheres esperam se libertar das pressões que há muito definem as expectativas matrimoniais em sua sociedade. Tudo se resume a criar um equilíbrio entre honrar a herança e traçar seus próprios caminhos, muitas vezes levando a conversas vibrantes sobre identidade, amor e aspirações futuras. Através dessas escolhas, elas não apenas redefinem como é o casamento para si mesmas, mas também desafiam as normas sociais em um mundo em rápida mudança. Você sabia que Karela é uma estrela do setor hoteleiro? Karela não é apenas um nome, tornou-se sinônimo de hospitalidade excepcional e experiências inesquecíveis no turismo. Essa figura representa a cordialidade que ajuda os hotéis a se destacarem da concorrência. Imagine entrar em um hotel onde cada detalhe é pensado para que os hóspedes se sintam em casa. A associação de Karela com hospitalidade significa um lugar onde conforto, atendimento e pequenos detalhes transformam uma estadia comum em uma aventura memorável. É como ter um guia pessoal que conhece todos os segredos locais e se torna um amigo querido. Seja com sorrisos calorosos da equipe ou comodidades bem planejadas, Karela simboliza a magia dos destinos turísticos ao redor do mundo, inspirando viajantes a explorar e relaxar. O próprio nome evoca imagens de lobbies aconchegantes, comidas deliciosas e atrações únicas nas proximidades. Então, para onde Karela te levará na sua próxima viagem? Difícil de acreditar, mas as rãs braquicéfalos, algumas das menores criaturas da floresta tropical, enfrentam um problema único ao pular, às vezes aterrissando de cabeça para baixo. Imagine pequenos acrobatas tentando se apresentar em um circo, mas em vez de fazer um salto perfeito, eles frequentemente se viram como mini peões. Esse comportamento engraçado acontece porque essas rãs são tão pequenas que seus corpos não conseguem coordenar o pouso. Quando pulam de folha em sua casa na selva, seus saltos podem ser imprevisíveis e caóticos, tornando cada aterrissagem um evento inesperado. Com suas cores vibrantes e tamanhos diminutos, essas rãs encontraram seu lugar em uma complexa rede de vida na floresta tropical. Seus saltos brincalhões não são apenas divertidos de observar, mas também desempenham um papel importante em sua sobrevivência, ajudando-as a navegar em um mundo cheio de perigos potenciais. A natureza não é incrível? Você já pensou na magia da Elusa? Este lugar incrível em Madrid é um país das maravilhas interativo, dedicado a ilusões ópticas, onde os visitantes podem mergulhar em efeitos visuais fascinantes. A Elusa convida todos, desde turistas comuns até amantes da fotografia, a fazer fotos e vídeos criativos que distorcem elegantemente nossa percepção da realidade. Imagine passear por salas onde as leis da física parecem estar de férias, criando um playground envolvente para sua imaginação.
Cada canto da Elusa revela novas oportunidades de autoexpressão, oferecendo exposições interessantes que desafiam sua percepção do mundo. É o lugar perfeito para famílias e amigos criarem memórias inesquecíveis e compartilharem momentos vibrantes nas redes sociais. Então, se você está em busca do clique perfeito para o Instagram ou apenas quer se divertir, a Elusa garante que você sairá com uma nova perspectiva sobre o mundo ao seu redor. Porque Indiana Jones enfrenta uma enorme bola de pedra. Esta cena emocionante apresenta uma gigantesca bola de pedra que pesa mais de 1 tonelada, trazendo muita adrenalina ao filme. Os criadores usaram fibra de vidro para fazer esse grande adereço, fazendo com que parecesse uma relíquia antiga, mas muito mais leve e fácil de mover. Para criar a ilusão de que a bola rola em alta velocidade, a equipe de efeitos especiais a puxava para trás durante as filmagens. Essa técnica criativa engana os olhos do espectador, aumentando a ação e a tensão nessa perseguição inesquecível. Esse momento icônico se tornou um símbolo da franquia Indiana Jones, representando aventura e perigo. Imagine ser perseguido por um objeto tão massivo. A combinação de design artístico e técnicas de filmagem inteligentes mostra como a magia do cinema traz à vida momentos emocionantes, sempre cuidando da segurança. Essa é apenas uma das muitas razões pelas quais os fãs adoram essa série cheia de ação. E se eu disser que a Lego lidera o mundo dos brinquedos? Graças a uma produção impressionante, a Lego superou todos os outros fabricantes de brinquedos, tornando-se a líder nesse setor. Fundada na Dinamarca em 1932, essa marca icônica conquistou os corações e mentes de gerações. Todo ano, a Lego produz milhões de blocos e diversos conjuntos temáticos, inspirando tanto crianças quanto adultos. Desde a construção de enormes cidades até a recriação de cenas de filmes, as possibilidades com a Lego são infinitas. A mágica não está apenas nas peças coloridas, mas também na criatividade que elas despertam. Na verdade, os blocos Lego são projetados para se encaixar perfeitamente, permitindo construir sem limites e se divertir. Esse espírito inovador mantém a popularidade da marca ao longo de décadas de tendências em mudança. Então, da próxima vez que você conectar um bloco, lembre-se de que você faz parte de uma comunidade global de construtores. Que incrível que a Lego continua a liderar no mundo dos jogos. Os tubarões respiram de forma diferente do que você pensa. Em vez de pulmões, como os humanos e muitos outros animais, os tubarões usam aberturas especiais chamadas espiráculos. Essas pequenas estruturas parecidas com válvulas estão localizadas atrás dos olhos e permitem que os tubarões puxem água, mesmo com a boca fechada. Isso é especialmente útil quando os tubarões descansam no fundo do oceano ou caçam suas presas. Quando a água passa pelos espiráculos, ela chega às brânquias, onde o oxigênio é extraído e o dióxido de carbono é expelido. O modo único de respirar dos tubarões demonstra sua incrível capacidade de se adaptar à vida subaquática. Como eles não têm pulmões, não precisam nadar constantemente para respirar. No entanto, muitas espécies ainda preferem se mover para garantir um fluxo contínuo de água através de suas brânquias. Essa característica surpreendente destaca o quão diversa e especializada pode ser a vida marinha. Não é incrível como a evolução molda esses seres? Surpreendentemente, é um fato que a urina limpa de forma eficaz. Durante séculos, a urina teve um papel inesperado na manutenção da limpeza, especialmente na antiga Roma. Os lavadeiros profissionais da época descobriram que a amônia na urina podia remover manchas e desinfetar roupas de maneira impressionante. À medida que a urina se decompõe, ela produz amônia, um potente agente de limpeza que ainda é valorizado hoje em muitos produtos domésticos. Na movimentada Roma antiga, os lavadeiros coletavam urina de mictórios públicos, usando esse recurso natural abundante para lavar roupas de forma completa. Essa prática foi tão eficaz que persistiu até a Idade Média, demonstrando a sabedoria em utilizar soluções simples e disponíveis para problemas complexos. Imagine a surpresa dos entusiastas de lavanderia modernos ao pensar em usar um método de limpeza tão incomum. Embora nossos produtos de limpeza tenham evoluído, a abordagem romana destaca uma lição importante sobre criatividade e eficiência. A urina não era apenas eficaz, mas também econômica, sendo gratuita e abundante. Então, da próxima vez que você estiver prestes a usar um limpador comercial, reflita sobre as técnicas inovadoras de limpeza dos antigos romanos. Talvez a simplicidade tenha seus próprios méritos.
Acredite ou não, mais balões atacaram os EUAPA. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão criou uma estratégia surpreendente para atacar os Estados Unidos. Eles lançaram enormes balões ao céu. Usando as correntes de ar do Pacífico, enviaram cerca de 9.000 desses balões, na esperança de que os ventos os levassem através do oceano. Cada balão frequentemente era preenchido com dispositivos incendiários, destinados a provocar incêndios ou causar danos nas cidades e florestas americanas. Surpreendentemente, cerca de 1.000 desses balões realmente chegaram ao território do Zeppar-Kra. Esse método único visava criar medo e caos, mostrando como inovações podem surgir mesmo em tempos de guerra. Infelizmente para o Japão, os balões causaram danos limitados, a maioria pousou em áreas remotas. No entanto, essa tática incomum provou que a criatividade pode, às vezes, seguir caminhos inesperados. Imagine como a história poderia ter mudado se esses balões tivessem causado danos significativos. Descubra a origem das máquinas de venda automática. Você pode se surpreender ao saber que a primeira máquina de venda automática foi inventada por Heron de Alexandria, um destacado engenheiro grego no primeiro século. Em vez de vender lanches ou bebidas como as máquinas modernas, a invenção de Heron fornecia água benta em troca de uma moeda. Essa invenção interessante destaca o objetivo espiritual e não comercial da tecnologia das máquinas daquela época. Imagine um viajante que precisa de água benta para se purificar antes de entrar em um lugar sagrado. Ele poderia simplesmente colocar uma moeda na máquina e obter a água necessária. Esse fascinante pedaço da história mostra como a tecnologia evoluiu ao longo dos séculos, transformando-se de um instrumento religioso em máquinas modernas que vemos em escolas, escritórios e aeroportos, oferecendo de refrigerantes a sanduíches. Quando fazemos um lanche rápido, é surpreendente pensar nas raízes antigas desse serviço prático. Que outras invenções incríveis poderiam ter começado com objetivos tão únicos? Você já se perguntou de onde vem o nome cacau? A palavra cacau tem raízes na antiga civilização maia e significa bebida amarga. Não é fascinante? O cacau não era apenas um alimento, era considerado uma substância divina ligada à fertilidade e ao poder, muitas vezes reservado para a realeza ou usado em rituais sagrados. Imagine os maias saboreando essa bebida espumosa feita de grãos de cacau triturados, misturados com água, especiarias e às vezes mel. Era energizante e bastante sofisticada. Essa bebida desempenhou um papel crucial em sua sociedade, servindo não apenas como alimento, mas também como símbolo de status e importância espiritual. Com o passar do tempo, o uso do cacau se espalhou entre as culturas, levando ao chocolate que conhecemos e amamos hoje, embora o chocolate moderno seja bem mais doce. Desde os antigos maias até os amantes de chocolate de hoje, o cacau sempre teve um lugar especial em nossos corações, representando uma rica história, cheia de significado cultural e indulgência. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, lembre-se de sua jornada de uma bebida amarga, apreciada pelos antigos maias, a um doce amado em todo o mundo. Você sabia que os espartanos adiavam o casamento por uma boa razão? Na antiga Esparta, as meninas não podiam se casar até a adolescência tardia ou até os 20 anos. Essa regra rigorosa refletia o desejo da sociedade de criar guerreiros fortes e saudáveis. Os líderes espartanos acreditavam que, ao esperar, as mulheres estariam melhor preparadas para a gravidez e o parto. Casamentos precoces eram considerados arriscados para a saúde da mãe e da criança, já que os corpos das jovens ainda não estavam totalmente desenvolvidos. Ao seguir essa regra, os espartanos buscavam garantir as melhores chances de sobrevivência e desenvolvimento para cada recém-nascido. Curiosamente, essa prática contrasta fortemente com muitas outras culturas antigas, onde casamentos precoces eram comuns. Os espartanos priorizavam o bem-estar das mulheres e das futuras gerações, o que ilustra os valores únicos de sua sociedade. Não é surpreendente como diferentes culturas abordavam as responsabilidades do casamento e da paternidade. Você sabia que os temperos com abóbora dominam o outono? Com a chegada do outono, uma onda agradável de temperos com abóbora começa a se espalhar por todos os Estados Unidos. Esse sabor sazonal, que mistura canela, noz moscada, gengibre e cravo, se tornou um complemento favorito em muitos produtos. Você o encontrará em todo lugar, desde o famoso latte de abóbora, que aquece suas mãos nas manhãs frias, até cereais e até petiscos para animais de estimação, que fazem seus amigos peludos parte da diversão.
Todo ano, as marcas ansiosamente apresentam novas delícias com abóbora, gerando entusiasmo nas lojas e online. Essa tendência pode parecer apenas um começo sazonal, mas é um poderoso lembrete de como os sabores podem criar experiências compartilhadas, despertando nostalgia pelos aconchegantes dias de outono. Então, da próxima vez que você saborear uma delícia com abóbora, pense na alegria que ela traz, não só para você, mas para todos que celebram o encantamento vibrante do outono. Acredite ou não, o Atlas do Oceano é imenso. Esta incrível escultura subaquática é a maior do mundo, com impressionantes 5 metros de altura e pesando 60 toneladas. Ela está localizada nas águas cristalinas das Bahamas e foi instalada em 2014. Não é apenas uma obra de arte, é um poderoso símbolo dos problemas que nossos oceanos enfrentam devido às mudanças climáticas. Com o tempo, o Atlas do Oceano se torna não só um espetáculo para mergulhadores e snorkelers, mas também um importante habitat para diversas criaturas marinhas, gradualmente se transformando em um recife artificial que promove a biodiversidade e ajuda a restaurar o ecossistema local. O objetivo da escultura vai além da estética, nos levando a refletir sobre nosso papel na proteção desses ambientes oceânicos vitais. Ao mergulhar nas águas azuis, você pode apreciar não apenas a beleza desta grandiosa obra, mas também o significado mais profundo que ela carrega. Como a arte se entrelaça com a conservação ambiental em formas tão impressionantes. Em muitos países, a perda dos dentes de leite não é apenas um momento de transição, é um evento celebrado com tradições divertidas e únicas. Por exemplo, em alguns países da América Latina, dizem que um ratinho chamado El Ratón de los Dientes, ou Rato dos Dentes, se esgueira e leva os dentes perdidos debaixo dos travesseiros. Em troca, as crianças frequentemente encontram pequenas surpresas ou dinheiro. Essa prática incrível é diferente do mais conhecido mito da fada dos dentes, onde a fada leva os dentes e deixa presentes. Outras culturas têm seus próprios costumes, como jogar os dentes no telhado ou colocá-los em lugares específicos para trazer sorte. Essas diferentes tradições não só alegram as crianças, mas também fortalecem os laços familiares, enquanto compartilham histórias e experiências relacionadas a esse evento divertido. Qual tradição você acha mais interessante? Um fato interessante sobre a reciclagem de energia. Você sabia que reciclar uma lata de alumínio pode economizar energia suficiente para ligar a televisão por 3 horas? Isso mesmo! Quando reciclamos, não apenas reduzimos o lixo nos aterros, mas também ajudamos a economizar energia. Produzir novas latas de alumínio consome muita energia, mas reciclar as latas antigas diminui essa necessidade. Na verdade, a reciclagem de alumínio usa 95% menos energia do que fabricar novas latas. Essa economia de energia significa menor consumo de combustíveis fósseis e redução das emissões de gases de efeito estufa, o que é uma ótima notícia para o nosso planeta. Sempre que você coloca uma lata no recipiente de reciclagem, está ajudando a reduzir o consumo de energia e contribuindo para um futuro mais sustentável. Imagine se todos reciclassem pelo menos uma lata, quanta energia poderíamos economizar juntos. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida, pense no que acontece com essa lata depois que você a bebe. Pronto para fazer a diferença reciclando? Você já se perguntou por que os anéis de Saturno brilham? Os magníficos anéis de Saturno encantam todos que os observam, e seu brilho vem dos materiais que os compõem, principalmente feitos de gelo, pedras e pequenas partículas de poeira. Esses anéis refletem a luz do Sol como muitas joias brilhantes no céu noturno. Quando a luz solar atinge os anéis, a superfície de gelo cintila, tornando-os visíveis mesmo a milhões de milhas de distância. Esse espetáculo deslumbrante realmente vale a pena ser visto. Os anéis de Saturno não são apenas bonitos, eles também revelam segredos da história do planeta e suas influências gravitacionais. Cientistas acreditam que esses anéis podem ser restos de cometas ou luas que se desintegraram devido à forte gravidade de Saturno. Então, da próxima vez que você olhar para uma imagem de Saturno, lembre-se de que esses anéis brilhantes não são apenas uma bela visão, mas uma fascinante janela para as maravilhas do nosso sistema solar. Você já se perguntou como as águas-vivas sobrevivem sem cérebro? É surpreendente, mas esses seres incríveis existem há cerca de 500 milhões de anos, muito antes dos dinossauros. As águas-vivas são compostas por 95% de água,
o que lhes dá uma textura macia e gelatinosa. Imagine uma bolha de água. É essa a imagem. Elas não têm cérebro, ossos ou coração, mas se dão muito bem nos oceanos do mundo todo. Em vez de pensar, as águas-vivas usam uma rede nervosa simples para reagir ao ambiente. Isso significa que podem fugir de ameaças ou se enroscar. Além disso, seus corpos têm células urticantes, chamadas nematocistos, que usam para capturar presas e se defender de predadores. Então, como esses seres antigos sobrevivem e se adaptam sem uma anatomia complexa? É um testemunho das maravilhas da evolução e de sua incrível capacidade de adaptação. Douglas Bader realmente desafiou a gravidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos enfrentavam um problema inesperado ao voar em grandes altitudes, desmaios devido a altas forças G. Quando faziam manobras bruscas, o sangue se acumulava nas pernas, levando frequentemente à perda de consciência. No entanto, o as-britânico Douglas Bader, que tragicamente perdeu ambas as pernas em um acidente antes da guerra, não enfrentava esse problema graças às suas próteses inovadoras. Em vez de lutar contra a circulação sanguínea, como muitos de seus colegas, Bader conseguia manter a concentração e as habilidades durante os voos em condições de alta pressão. Sua incrível capacidade de adaptação não apenas demonstrou sua resistência, mas também destacou os avanços na tecnologia de próteses da época. Bader se tornou um símbolo de coragem e engenhosidade, mostrando que até mesmo obstáculos sérios, como a perda das pernas, não podiam abalar seu espírito ou diminuir sua habilidade como piloto de caça. Não é impressionante como a tecnologia e a determinação podem mudar a situação? E se eu disser que dois hinos contam uma mesma história? Quando a Checoslováquia se dividiu pacificamente em República Tcheca e Eslováquia em 1993, ambas as nações não apenas conquistaram sua independência, mas também enfrentaram a necessidade de dividir símbolos culturais, incluindo seu amado hino nacional. O hino original era uma obra unificadora, refletindo a história comum dos dois países. Após a divisão, a República Tcheca e a Eslováquia criaram suas versões dos hinos, cada uma refletindo aspectos únicos de sua identidade nacional e história. O hino checoslovaco, orgulhoso de suas raízes, destaca temas de liberdade e unidade, enquanto o hino eslovaco exalta a beleza de sua terra e a coragem de seu povo. Essa fascinante divisão mostra como a música pode evoluir junto com as mudanças políticas, tornando-se a trilha sonora da jornada de uma nação. Não é incrível como uma melodia pode carregar o peso do passado de um país, definindo o tom para seu futuro? Você já pensou nos arquitetos da história sombria? É surpreendente e inquietante perceber que o arquiteto que projetou o bunker secreto de Saddam Hussein, conhecido por sua impressionante estrutura, na verdade era neto do arquiteto responsável pelo infame bunker de Hitler. Essa conexão revela um legado perturbador, onde o talento arquitetônico contribui para a criação de edifícios para regimes opressivos. A analogia destaca como algumas habilidades podem ser usadas para propósitos completamente diferentes, muitas vezes com consequências terríveis. Embora muitos arquitetos busquem criar beleza, conforto e esperança, outros participam da construção de fortalezas destinadas a proteger o poder e a tirania. Esse legado levanta questões sobre a responsabilidade moral dos arquitetos e designers. Seus talentos devem servir ao bem da sociedade, ou eles podem ser cúmplices na criação de espaços que incorporam medo e opressão? É uma narrativa poderosa que nos faz refletir sobre o papel do design na formação da história. Você já se perguntou por que os soldados construíram casas nas montanhas? Nos íngremes morros do Monte Cristallo, nos Dolomitas, no norte da Itália, encontra-se uma das construções mais isoladas já feitas. Esta incrível casa foi erguida por soldados italianos durante a Primeira Guerra Mundial, que precisavam de um ponto de observação estratégico para monitorar os movimentos do inimigo. Imagine a paisagem severa, com o vento frio uivando, mas esses homens corajosos trabalharam incansavelmente para criar um posto de observação seguro. Dali podiam ver longe e amplo, fornecendo informações valiosas ao longo da guerra. Embora as condições difíceis tornassem a vida complicada, os soldados mostraram criatividade e determinação, transformando esse pico remoto em um abrigo funcional. Hoje, este local histórico não só fala sobre sobrevivência em tempos de guerra, mas também é um testemunho da incrível capacidade humana de se adaptar a condições extremas. Que lições podemos aprender com a resiliência deles?
Acredite ou não, o espaço acelera o crescimento de bactérias. Pesquisas recentes mostraram que algumas colônias de bactérias, como as Astro E. coli, prosperam em um ambiente único no espaço, crescendo quase 2 vezes mais rápido do que suas parentes na Terra. Essa descoberta surpreendente levanta questões sobre como a microgravidade e os níveis de radiação afetam a vida microbiana. Ao mesmo tempo, algumas cepas, como a salmonela, se tornam mais virulentas no espaço, o que significa que podem causar infecções mais graves do que aqui na Terra. Essa dupla reação torna o espaço um laboratório interessante para cientistas que buscam entender melhor as bactérias. À medida que nos preparamos para missões mais longas a Marte e além, compreender essas mudanças é fundamental. Precisamos garantir a saúde dos astronautas, gerenciando os riscos potenciais desses organismos que muitas vezes consideramos normais. Mas por que o espaço altera o comportamento das bactérias? Essa é uma área de pesquisa empolgante que pode revolucionar nossa abordagem à saúde em viagens espaciais. E se eu disser que a neve pode ser suja? A neve muitas vezes parece limpa e perfeita, cobrindo o mundo com um manto branco, mas na verdade pode conter poluentes do ar. Quando os flocos de neve se formam, eles atraem e retêm pequenas partículas como gases de escape de carros, emissões industriais e até poeira. Isso acontece porque os pequenos cristais de gelo têm uma superfície pegajosa, o que permite que se liguem a essas substâncias nocivas. Como resultado, a neve ao redor de estradas movimentadas ou cidades pode estar cheia de poluentes. Quando a neve derrete, esses poluentes podem infiltrar-se no solo e em corpos d'água, afetando o meio ambiente e a vida selvagem. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que o que parece uma maravilha inofensiva do inverno pode esconder perigos. Portanto, da próxima vez que você ver uma bela paisagem nevada, pense no que está escondido sob esse manto branco. Será que é tão limpo quanto parece? Acredite ou não, 80% das mulheres usam sapatos inadequados. Essa estatística surpreendente revela que 80% das mulheres escolhem calçados que são pequenos demais, muitas vezes priorizando o estilo em detrimento do conforto. Muitas de nós somos atraídas pelas últimas tendências da moda, mas ao apertar os pés em sapatos apertados, corremos o risco de problemas a longo prazo. Desde calos doloridos até desconforto nas articulações, as consequências de usar sapatos inadequados podem ser sérias. Saltos altos e sapatos estreitos podem parecer incríveis, mas a que preço pagamos pela beleza? O conforto nunca deve ser deixado de lado em nome da moda. Especialistas recomendam prestar atenção ao ajuste correto, para que nossos pés permaneçam felizes e saudáveis por muitos anos. Portanto, da próxima vez que você for comprar sapatos, experimente alguns pares e caminhe com eles. Seus pés vão agradecer e, quem sabe, você pode até encontrar um par estiloso que seja confortável. Estamos prontos para escolher o conforto em vez da moda? Ou vamos continuar arriscando a saúde dos nossos pés em nome do estilo? Isso pode te surpreender. A vila de Mada Village é um exemplo interessante de como as fronteiras podem criar situações inesperadas no nosso mundo. Localizada no território de Omã, esse lugar único é, na verdade, parte dos Emirados Árabes Unidos. Imagine viver em um lugar onde você pode estar no Zeal, enquanto pisa em solo omanense. Essa localização incomum surgiu de acordos históricos e características geográficas, tornando Mada Village uma verdadeira aula de geografia e relações internacionais. Os moradores podem ter que lidar com diferentes leis e regras de ambos os países. Além disso, a vila é um caldeirão de culturas, influenciada tanto pelas tradições omanenses quanto pelas emiradenses. Com sua identidade única e vida comunitária rica, Mada Village é um testemunho das complexidades das fronteiras nacionais, fazendo-nos refletir sobre quantos outros lugares incríveis existem no mundo. Sim, é verdade. Os compasses se orientam pelo campo magnético da Terra, que funciona como um ímã gigante. Esse fenômeno incrível ajudou exploradores, marinheiros e aventureiros a encontrarem o caminho certo ao longo dos séculos. A Terra é, na verdade, um enorme ímã com polos magnéticos que criam um campo magnético que se estende muito além da superfície do nosso planeta. Quando você usa um compasso, a agulha se magnetiza, permitindo que ela gire livremente e aponte para o polo magnético norte.
Esse instrumento simples, mas poderoso, mudou o curso da história, permitindo que exploradores se orientassem em terras desconhecidas e fizessem descobertas que transformaram nosso mundo. Antes dos compasses, os navegadores confiavam nas estrelas e em marcos, que às vezes podiam falhar. Hoje, os compasses continuam a desempenhar um papel importante em atividades ao ar livre, como caminhadas e acampamentos, ajudando as pessoas a encontrarem o caminho na natureza. Então, da próxima vez que você ver um compasso, lembre-se de sua fascinante conexão com os mistérios magnéticos da Terra. Prepare-se para se surpreender com o poder do movimento. Caminhar enquanto conversa não é apenas um hábito estranho, é uma maneira inteligente de aumentar sua atividade mental. Quando você se move durante a conversa, seu corpo está em movimento físico, o que ativa o cérebro e ajuda a se concentrar. Isso significa que você poderá pensar com mais clareza e expressar suas ideias melhor. O ritmo dos seus passos ajuda a organizar os pensamentos, tornando a comunicação mais natural. Além disso, o movimento reduz o estresse, permitindo que você converse de forma mais relaxada. Na próxima vez que você for conversar, tente se levantar e caminhar. Você pode descobrir que essas conversas fluem mais facilmente e que as ideias surgem mais rápido. Que tal tentar? Prepare-se para se surpreender. O prefeito macaco Mickey. Em 1988, um inteligente macaco prego chamado Mickey chamou a atenção ao se candidatar à prefeitura do Rio de Janeiro como um ousado protesto contra a corrupção. Sua campanha inusitada tocou o coração de muitos cidadãos cansados das mesmas velhas promessas políticas. O slogan marcante de Mickey, "Mais bananas, menos problemas", destacou o descontentamento dos eleitores em busca de algo novo e próximo. Embora Mickey não tenha vencido a eleição, sua abordagem humorística fez as pessoas refletirem sobre como a gestão séria pode parecer excessivamente complicada e desconectada da realidade. A campanha mostrou um lado diferente da política, demonstrando que até um macaco pode se tornar um símbolo de esperança e mudança. O breve, mas significativo momento de Mickey no centro das atenções gerou discussões sobre corrupção e o desejo por uma liderança honesta. Será que a campanha do macaco pode inspirar uma nova onda de estratégias eleitorais criativas? Você sabe o que realmente assusta Meghan Trainor no escuro? Isso se chama necofobia, e é mais comum do que você imagina. Mesmo uma cantora talentosa e bem-sucedida como Meghan, famosa por seus hits marcantes, enfrenta esse medo. Imagine estar em completa escuridão e sentir um frio na espinha. Isso é necofobia. Não é apenas uma leve preocupação. Para algumas pessoas, pode levar à ansiedade e ataques de pânico. Meghan compartilhou abertamente suas experiências, mostrando que os medos podem afetar qualquer um, independentemente da fama ou conquistas. É um lembrete de que ter medos é normal, e falar sobre eles pode ajudar muito. Então, da próxima vez que a luz apagar, lembre-se de que até suas estrelas pop favoritas às vezes precisam de um pouco de conforto. Qual é o seu maior medo? É também o escuro? Difícil de acreditar, mas tubarões podem passar semanas sem comer. Essas criaturas incríveis têm a capacidade única de sobreviver sem alimento por pelo menos 6 semanas. Entre elas se destaca o tubarão-globo, que estabeleceu um recorde de jejum em cativeiro em impressionantes 15 meses. Esse fato surpreendente ressalta a fisiologia única dos tubarões. Eles têm um metabolismo lento e conseguem obter energia de suas reservas de gordura quando a comida é escassa. Essa adaptação permite que sobrevivam em condições onde a presa pode não estar disponível. Imagine poder ficar meses sem comer. Enquanto a maioria dos animais teria dificuldades em tais situações, os tubarões evoluíram para suportar tempos difíceis. Seja no oceano aberto ou em cânions subaquáticos, esses predadores estão prontos para enfrentar desafios que poderiam derrubar muitos outros seres. Então, da próxima vez que você pensar em alimentar um tubarão, lembre-se de suas habilidades únicas de sobrevivência. Você acha que conseguiria suportar um jejum assim? Você não vai acreditar na antiguidade das notas musicais. As primeiras notas musicais registradas datam de mais de 3.400 anos atrás, marcando um emocionante marco na expressão humana. Essas notas antigas foram encontradas na antiga Mesopotâmia, onde músicos usavam a escrita cuneiforme para registrar melodias em tábuas de argila. Imagine a alegria de criar música muito antes dos instrumentos modernos.
Essa descoberta mostra que a música sempre foi uma parte importante da cultura humana, servindo não apenas como entretenimento, mas também como uma ferramenta para contar histórias e se comunicar. Civilizações antigas viam a música como uma parte essencial de rituais religiosos e eventos comunitários, destacando sua importância na união das comunidades. Ao estudar as raízes da música, percebemos que essa arte evoluiu bastante, mas ainda nos conecta ao nosso passado de uma maneira única. Não é incrível pensar em como a música atravessou os séculos? Quando uma mosca voa, ela não simplesmente sobe para cima, como poderíamos esperar. Em vez disso, ela faz um salto inesperado para trás. Essa manobra astuta, que pode parecer estranha, é na verdade uma tática inteligente para escapar de predadores. Ao se impulsionar para trás, a mosca cria distância das ameaças, subindo rapidamente. Isso é importante, pois as moscas são presas para muitos animais, incluindo aranhas, pássaros e até insetos maiores. O voo para trás permite que as moscas mudem de direção rapidamente, dificultando a captura pelos predadores. Pesquisas mostram que esse jeito único de voar torna as moscas ágeis e difíceis de pegar. Então, da próxima vez que você ver uma mosca zumbindo por aí, lembre-se de que ela não está apenas incomodando. Ela está usando habilidades impressionantes para sobreviver. Você sabia que os machos dos polvos de manta eram desconhecidos? Esse fato fascinante revela que os machos só foram descobertos em 2002. Os pesquisadores se concentraram nas fêmeas, que são muito maiores que os machos, chegando a ser até 40.000 vezes maiores. Essa enorme diferença de tamanho, conhecida como dimorfismo sexual, deixou os cientistas perplexos por muitos anos. Imagine procurar um polvo minúsculo vendo apenas sua gigante fêmea. No final, os cientistas perceberam seu erro e começaram a procurar os esquivos machos. A existência desses pequenos machos desafia nossas ideias sobre a vida no oceano e destaca como a natureza pode nos surpreender. Esses pequenos machos de polvo de manta, com apenas alguns centímetros, mostram como a evolução pode levar a diferenças tão dramáticas dentro de uma mesma espécie. Sua descoberta abre novas oportunidades para estudar seu comportamento e ecologia. Então, da próxima vez que você ouvir sobre polvos, lembre-se dessa incrível diferença de tamanhos e reflita sobre quais outros mistérios o mar pode esconder. Em 2020, cientistas encontraram uma aranha realmente única no Irã, que lembrava surpreendentemente o famoso personagem dos quadrinhos, o Coringa. Com padrões vibrantes e características incomuns, essa pequena aranha parecia ter saído diretamente de um filme. Os pesquisadores decidiram homenagear o ator Joaquin Phoenix, que interpretou o Coringa no filme de 2019, dando o nome da aranha em sua honra. Essa decisão destaca não apenas a beleza e a diversidade da natureza, mas também as conexões interessantes entre arte e ciência. A aranha coringa é um exemplo de como as espécies podem inspirar nomes que fazem referência à cultura pop, despertando curiosidade e interesse pelo mundo animal. Imagine encontrar uma aranha que parece tão viva e cheia de personalidade. Quais outras descobertas incríveis nos aguardam nas profundezas da natureza? Você já se perguntou por que as famílias adotavam filhas? Na China pré-industrial, a estrutura social era muito influenciada pela necessidade de arranjar casamentos para os filhos. Famílias pobres frequentemente adotavam meninas, vendo-as como possíveis noivas para seus meninos. Essa prática estava profundamente enraizada na importância cultural da linhagem e da continuidade da família. Ao adotar uma filha, as famílias podiam garantir que seus filhos tivessem a chance de se casar, algo crucial em uma sociedade onde o casamento estava intimamente ligado ao status social e à estabilidade econômica. Por outro lado, algumas famílias podiam estar em situações difíceis e decidir entregar filhas indesejadas. Essa dinâmica complexa mostra como o casamento e os papéis de gênero influenciavam as decisões familiares, destacando até onde as famílias estavam dispostas a ir para preservar tradições e garantir seu futuro. A relação entre a necessidade econômica e os costumes sociais criou um ambiente fascinante, mas complicado para mulheres e famílias na China histórica. Prepare-se para se surpreender com o sanat, o prato de polvo em movimento. Essa experiência culinária da Coreia do Sul apresenta pedaços de polvo jovem que parecem estar se movendo, mesmo após serem servidos. Esse fenômeno incrível acontece devido às células nervosas do polvo, que continuam a reagir ao sal e ao toque, criando uma cena curiosa no prato. Os convidados, encantados com a apresentação viva, frequentemente vivenciam uma experiência gastronômica única.
Embora esse prato possa parecer incomum, ele destaca a fascinante biologia desses seres. Os polvos possuem um sistema nervoso complexo, que permite que seus corpos respondam a estímulos mesmo após a morte. Com o desenvolvimento das tradições culinárias ao redor do mundo, o Sanat convida os gourmets corajosos a experimentar um prato que é ao mesmo tempo delicioso e capaz de gerar conversa. Você já experimentou um prato que desafiou suas ideias sobre comida? Prepare-se para se surpreender com os visitantes selvagens do acampamento. As fogueiras podem atrair diversos animais, como cervos, guaxinins e até ursos, devido ao cheiro delicioso da comida e ao calor que elas emitem. Quando você está na natureza, o aroma saboroso de hambúrgueres grelhados ou marshmallows tostados pode trazer animais curiosos mais perto do seu acampamento. Por isso, é muito importante que os campistas guardem a comida em recipientes herméticos e mantenham-na longe dos locais de dormir. Tenha cuidado ao cozinhar ao ar livre e evite deixar restos ou migalhas que possam atrair esses seres. Lembre-se, a vida selvagem não é apenas um espetáculo agradável. Também pode representar um perigo se os animais se acostumarem demais com as pessoas. Portanto, na próxima vez que você planejar uma trilha, pense na emocionante interação entre humanos e natureza. Como você pode proteger sua comida enquanto desfruta da bela natureza? Você consegue imaginar que Shakespeare escrevia sobre fantasmas? Em 4 de suas principais peças, o lendário dramaturgo incorpora personagens fantasmagóricos na trama, cativando o público até hoje. Em Hamlet, o fantasma do rei Hamlet acende a história de vingança, levando o filho a um caminho emocional sombrio. Enquanto isso, em Macbeth, as visões alimentam as ambições de Macbeth e no final levam à sua queda. A figura fantasmagórica em Júlio César serve como um lembrete inquietante de traição e culpa, influenciando a consciência de Brutus. Além disso, em Ricardo III, os fantasmas das vítimas de Ricardo o perseguem, mergulhando-o na loucura. Ao incluir essas influências fantasmagóricas, Shakespeare não apenas acrescenta profundidade aos seus personagens, mas também explora temas de mortalidade, ambição e moralidade. Seu uso habilidoso do sobrenatural cria tensão e intriga, fazendo com que essas peças ressoem através dos séculos. Pronto para explorar o mundo dos fantasmas de Shakespeare? Você consegue imaginar a primeira mulher no espaço? Valentina Tereshkova fez história em 16 de junho de 1963, quando corajosamente viajou para o espaço na nave Vostok 6. Essa incrível jornada foi um passo importante para a igualdade de gêneros nas pesquisas espaciais e mostrou as incríveis habilidades das mulheres em ciência e tecnologia. Durante sua missão, Valentina deu 48 voltas ao redor da Terra, passando quase 3 dias no espaço. Seu voo ocorreu em uma época em que as normas sociais frequentemente limitavam os papéis das mulheres, provando que elas podem alcançar resultados extraordinários, assim como os homens. A missão de Tereshkova inspirou muitas meninas e mulheres ao redor do mundo a escolherem carreiras em STEM. Hoje, astronautas como ela são consideradas pioneiras, abrindo caminho para as futuras gerações. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se da coragem de Valentina e de como ela redefiniu o que é possível para as mulheres no espaço. Quais outras conquistas você acha que ainda estão por vir? O que realmente move nosso dia a dia? A cada ano vendem-se mais dispositivos móveis do que escovas de dente. Esse fato surpreendente destaca o quanto a tecnologia está presente em nossos hábitos diários. Em um mundo onde quase todos têm um smartphone, é interessante pensar que valorizamos esses dispositivos até mais do que itens básicos de higiene. Não se trata apenas de estar conectado. As tecnologias móveis mudaram nossa forma de nos comunicar, acessar informações e nos entreter. Seja checando e-mails, compartilhando fotos ou navegando nas redes sociais, nossos celulares se tornaram ferramentas essenciais para a vida. Com mais de 1,5 bilhão de smartphones vendidos anualmente, é claro que esses dispositivos se tornaram indispensáveis para milhões de pessoas ao redor do mundo. O que isso diz sobre nosso relacionamento com a tecnologia? Estamos nos tornando excessivamente dependentes desses gadgets em tudo? Você sabia que a Estação Espacial Internacional, EEI, marcou o início da era espacial americana? Essa estrutura incrível começou a operar no início dos anos 1970, representando um passo importante para os Secrecy dela nas pesquisas espaciais.
Como a primeira presença significativa da América no espaço, a EEI não é apenas uma estação, mas também um laboratório dinâmico para pesquisas científicas e descobertas. Astronautas de todo o mundo realizam experimentos em microgravidade, estudando os efeitos do espaço no corpo humano, novos materiais e até mesmo medicina. Cientistas a bordo da EEI podem observar fenômenos naturais, como relâmpagos e auroras boreais, da altura da atmosfera da Terra, adquirindo conhecimentos únicos. É um lugar incrível, onde a colaboração internacional acontece em nome da ciência. Países se unem para expandir nosso entendimento sobre a vida, além do nosso planeta. Quem poderia imaginar que uma enorme estrutura flutuando no espaço mudaria nossa compreensão do universo? A Estação Espacial Internacional continua a inspirar curiosidade e inovação, abrindo caminho para futuras pesquisas em Marte e além. Você sabia que a malária pode se esconder no seu fígado? Os parasitas da malária têm um truque astuto. Eles podem se instalar no fígado, permanecendo em um estado de dormência por meses após a picada do mosquito. Essa estratégia traiçoeira dificulta o diagnóstico precoce, tornando mais difícil para os médicos identificarem rapidamente a doença. Nessa fase, os parasitas no fígado podem passar despercebidos e depois se reativar, causando recaídas dolorosas. Essas recaídas podem levar a sérios problemas de saúde, como anemia crônica, que causa fadiga e fraqueza, aumento do baço e até hemorragias internas. Cerca de 48% da população mundial está em risco de enfrentar essa forma oculta de malária. Por isso, a conscientização é fundamental. Os sintomas podem não aparecer de imediato, permitindo que a doença destrua seu corpo sem aviso. Entender como a malária funciona nos ajudará a nos proteger melhor e a proteger nossas comunidades de suas consequências perigosas. E se eu te contar sobre as incríveis Cataratas Vitória? Essa impressionante cachoeira, localizada na África, se ergue a mais de 100 metros de altura, muito acima das Cataratas do Niágara, que tem apenas 51 metros. Imagine essa altura. Embora Niágara seja famosa por sua largura de mais de 1.200 metros, as Cataratas Vitória são conhecidas por sua grandiosidade, se estendendo por impressionantes 1.708 metros. Ambas as cachoeiras oferecem vistas magníficas, mas as Cataratas Vitória, frequentemente chamadas de fumaça que troveja, criam um espetáculo com sua névoa e estrondo. Quando a água cai da borda, forma arco-íris e cores vibrantes, atraindo milhares de turistas todos os anos. A paisagem ao redor, rica em vida selvagem, acrescenta ao seu encanto. Não importa se você está na beira ou voando de helicóptero sobre elas, é uma experiência inesquecível. O que atrai as pessoas para esse lugar maravilhoso? A altura, a beleza ou talvez ambos? É verdade que um urso se tornou tenente? Após a Segunda Guerra Mundial, um urso único chamado Wojtek se tornou uma celebridade por causa de sua incrível história no zoológico de Edimburgo, na Escócia. Wojtek não era um urso comum. Ele era um urso pardo sírio que foi adotado por soldados poloneses durante a guerra e criado desde filhote. Seu caráter alegre e lealdade permitiram que ele servisse junto com as tropas, carregando cargas pesadas e levantando o moral dos soldados em tempos difíceis. Quando a guerra terminou, Wojtek começou uma nova vida no zoológico, cercado por visitantes que se encantavam com sua história. Em um gesto tocante, os militares lhe deram o título de tenente, reconhecendo não apenas sua contribuição durante a guerra, mas também a profunda conexão que se formou entre ele e os soldados. Essa recompensa incomum se tornou um símbolo de amizade e lealdade, mostrando como circunstâncias extraordinárias podem levar a laços surpreendentes. A história de Wojtek vive, lembrando-nos das relações incríveis que as pessoas podem estabelecer com os animais, mesmo nos momentos mais difíceis. Acredite ou não, mas Perth é a cidade mais isolada. Localizada na Austrália Ocidental, Perth se destaca como a maior cidade geograficamente isolada do mundo, tornando-se um lugar fascinante para aventuras e viagens. A cidade mais próxima, com mais de 100 mil habitantes, está a mais de 2.400 km de distância, o que é aproximadamente a mesma distância de Londres a Nova York. Essa distância torna Perth única, criando uma atmosfera especial, onde o oceano encontra vastas paisagens de bush. Devido ao seu isolamento, Perth desenvolveu uma cultura local forte, com belas praias, uma culinária requintada e uma vibrante cena artística.
Apesar da distância de outras cidades, Perth oferece muitas opções de entretenimento, desde pôr do sol deslumbrantes sobre o Oceano Índico, até visitas a vinícolas no Vale de Swan. Portanto, se você está procurando uma cidade que pareça seu próprio pequeno mundo, Perth pode ser o lugar ideal para a sua próxima aventura. Porque o papagaio borbosa nos encanta. Esta ave encantadora, com suas penas suaves em tons pastéis, combina belos matizes de rosa e lavanda que hipnotizam todos que a veem. Habitante de regiões específicas, o papagaio borbosa não só alegra os olhos, mas também desempenha um papel importante em seu ecossistema. Essas aves são sociais, frequentemente voando entre as árvores em pequenos bandos, onde suas cores vibrantes ajudam-nas a se misturar com as flores e folhas verdes. Amantes da vida selvagem viajam longas distâncias na esperança de ver suas penas deslumbrantes na natureza. Infelizmente, a perda de habitat ameaça suas populações, o que leva a esforços de conservação para que esses belos papagaios não desapareçam do nosso céu. Estudar o papagaio borbosa não só destaca a beleza da natureza, mas também enfatiza a importância de proteger nosso meio ambiente. Como podemos ajudar a preservar tais maravilhas? Adivinhe o que realmente impulsiona a tecnologia do futuro na aviação? Um incrível alcance de voo de quase 1.000 quilômetros abre uma nova era no transporte. Essa forma moderna de viajar promete mudar a maneira como nos deslocamos de um lugar para outro. Imagine entrar em um avião estiloso que te leva a cidades distantes em apenas algumas horas. Não se trata apenas de velocidade. Esse alcance o torna ideal tanto para voos curtos quanto para médios, oferecendo flexibilidade para viagens de negócios, férias em família e tudo mais. Engenheiros e designers estão trabalhando arduamente para criar esses aviões, focando na eficiência e no conforto dos passageiros. O uso de materiais modernos e sistemas de propulsão permite que esses aviões voem mais rápido, consumindo menos combustível, abrindo caminho para viagens mais ecológicas. Olhando para o futuro, quem não ficaria feliz em voar pelo céu em uma jornada que combina velocidade, conforto e sustentabilidade? Um fato interessante sobre Mario Kart em Londres. Imagine-se acelerando pelas ruas de Londres, não em um carro comum, mas em um kart, como no videogame. Agora os fãs podem sentir a emoção de Mario Kart na vida real, correndo em pistas de verdade e usando itens divertidos parecidos com os do jogo. Essa atração única permite que os jogadores joguem bananas virtuais, disparem foguetes e utilizem impulsos enquanto fazem curvas. Não é apenas um jogo, é uma verdadeira aventura de corrida. Os participantes podem se fantasiar de seus personagens favoritos e desafiar amigos, tornando isso uma ótima atividade, tanto para fãs quanto para novatos. A adrenalina aumenta quando os corredores competem pelo melhor tempo, vivendo o alegre caos do jogo que amam. Não importa se você é um piloto experiente ou apenas está em busca de diversão, essa experiência oferece a chance de mostrar seu espírito competitivo de forma divertida. Pronto para testar suas habilidades em Mario Kart no coração de Londres? Vamos desvendar a verdade sobre as corridas de drift com carros controlados por rádio. Este é um hobby emocionante que envolve pilotos habilidosos manobrando pequenos carros em pistas desafiadoras, mostrando suas habilidades de drift. Imagine uma pista de corrida em miniatura, onde os carros aceleram, deslizam e driftam em perfeita sincronia, guiados por mãos experientes. Os pilotos usam controles remotos para superar obstáculos, curvas acentuadas e até rampas, demonstrando precisão e estilo impressionantes. Aqui não se trata apenas de velocidade. Estilo e técnica são fundamentais, já que os motoristas driftam habilidosamente seus carros nas curvas, criando espetáculos incríveis de controle. Entusiastas costumam se reunir em eventos para competir, trocando dicas e truques para melhorar seus desempenhos. A diversão de ver esses pequenos carros girando e deslizando é semelhante a verdadeiras corridas de drift, tornando as corridas de drift, com carros controlados por rádio, um espetáculo emocionante para espectadores de todas as idades. Pronto para se juntar a esse hobby de alta velocidade? Você não vai acreditar quantos acidentes na água acontecem durante o intervalo para o banheiro. Impressionantes 18% de todos os acidentes aquáticos ocorrem porque as pessoas tentam fazer suas necessidades do lado do barco. Essa estatística destaca um problema curioso, mas sério, que muitos navegadores podem não considerar. Quando a natureza chama, alguns podem achar normal se aliviar na borda do barco. No entanto, o deslocamento de peso e movimentos inesperados podem levar a quedas ou colisões com outras embarcações. O prazer de estar na água
às vezes pode levar a decisões arriscadas. Para evitar esses problemas, é recomendado que os navegadores tomem precauções. Sempre é bom planejar onde estão os banheiros ou levar opções portáteis, especialmente em viagens longas. Além disso, prestar atenção ao que está ao seu redor e aos passageiros no seu barco pode ajudar a reduzir a probabilidade de acidentes. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando as ondas, pense 2 vezes antes de pular para se aliviar. O que realmente influencia a dinâmica da família real? A família real britânica não é apenas sobre as manchetes que ouvimos frequentemente, como as histórias do príncipe William e do príncipe Harry. Eles também têm uma meia-irmã chamada Laura Lopes, e sua existência adiciona uma nova camada a essa fascinante história familiar. Laura, filha do rei Charles III e de sua ex-parceira, muitas vezes fica à sombra dos irmãos. Essa conexão intrigante mostra que a família real não é apenas uma fachada brilhante, ela envolve relacionamentos complexos que destacam tanto os privilégios quanto as dificuldades da vida real. Embora Laura seja menos conhecida pelo público, ela simboliza a ideia de que cada família, mesmo aquelas cheias de coroas e títulos, é moldada de maneira única pelas vidas e interações de seus membros. Então, como essa conexão menos conhecida entre irmãos influencia a dinâmica dentro da família real? Cuidado com os metais alcalinos e água. Metais como sódio, potássio e césio podem surpreendê-lo com suas reações explosivas ao entrar em contato com a água. Por que isso acontece? Os metais alcalinos têm um elétron na camada externa, o que os torna muito reativos. Quando encontram água, eles rapidamente perdem esse elétron, liberando hidrogênio e uma grande quantidade de calor. Esse processo gera uma reação exotérmica intensa, que pode resultar em explosões. Imagine jogar um pequeno pedaço de sódio em um balde de água. Você verá um espetáculo de fogo quando o hidrogênio escapar, às vezes pegando fogo. Isso mostra o quão poderosa é a reação. É como uma festa química fora de controle. Portanto, trabalhar com esses metais exige medidas de segurança rigorosas. Assim que eles tocarem a água, é melhor manter uma distância segura. Vamos revelar a verdade sobre a regeneração das células do cérebro. Embora nosso corpo se recupere bem, algumas células, como os neurônios no cérebro, não se regeneram com frequência. Essa falta de regeneração pode ter consequências sérias, incluindo danos permanentes ao cérebro em certas situações. Os neurônios são responsáveis por transmitir e receber sinais que nos permitem pensar, mover e sentir. Ao contrário das células da pele ou do sangue, que podem se renovar rapidamente, o número de neurônios permanece praticamente o mesmo ao longo da vida. Quando essas células importantes são danificadas, por exemplo, devido a um AVC ou lesão, o cérebro tem dificuldade em se recuperar, o que pode levar a consequências duradouras, como perda de memória ou problemas de coordenação. Compreender essa limitação destaca a importância de proteger nosso cérebro, seja através de hábitos saudáveis ou cuidados médicos adequados. Proteger essas células vitais pode ajudar a manter nossa saúde cognitiva à medida que envelhecemos. Então, como podemos proteger melhor nosso cérebro? Vamos revelar a verdade sobre o gigantesco iceberg B-15. Em 2000, um enorme bloco de gelo se desprendeu da Antártica, deixando uma marca na história. Chamado de B-15, esse colossal iceberg tinha mais de 465 quilômetros de comprimento e 60 quilômetros de largura, maior que todo o estado de Delaware. Imagine estar em um barco e ver um iceberg tão grande que ofusca um estado inteiro. O B-15 se tornou um impressionante lembrete do poder da natureza e das mudanças contínuas nas regiões polares. Icebergs como o B-15 são interessantes não apenas por seu tamanho. Eles também desempenham um papel importante no clima global e nas correntes oceânicas. Quando derretem, liberam água doce no oceano, o que pode afetar os ecossistemas marinhos e as condições climáticas em todo o mundo. A história do B-15 nos faz refletir sobre como podemos combater as mudanças climáticas e proteger nosso planeta para as futuras gerações. Quais outras maravilhas nossa Terra esconde? Você consegue adivinhar o que realmente causou a revolução no mundo dos livros impressos? Em 1935, o editor britânico Alan Lane tomou uma atitude ousada ao criar o primeiro livro de bolso. Seu objetivo era resolver o problema dos preços altos dos livros, tornando a literatura acessível a todos e não apenas aos ricos. Essa ideia inovadora levou à criação da Penguin Books, que posteriormente transformou a indústria editorial.
A visão de Lane era simples, mas poderosa. Ele acreditava que grandes histórias deveriam estar disponíveis para todos, com capas coloridas e preços acessíveis. Os livros impressos rapidamente se tornaram populares, permitindo que os leitores carregassem seus romances favoritos em bolsas e os desfrutassem em qualquer lugar. Essa revolução abriu as portas para um público mais amplo, permitindo que muitos autores compartilhassem sua criatividade. Graças aos esforços de Lane, a leitura deixou de ser um luxo e se tornou um passatempo agradável para milhões. Você consegue imaginar um mundo sem livros impressos? Incríveis conquistas de Guillaume Fontaine no slackline. Guillaume Fontaine, um artista circense excepcional de Sherbrooke, Quebec, vem expandindo os limites do slackline desde 2015. Em 2018, ele estabeleceu o recorde mundial da caminhada mais longa em alta linha sem quedas, o que exige não apenas um equilíbrio incrível, mas também uma enorme coragem. Imagine caminhar sobre uma corda esticada, bem alto do chão, com apenas o ar abaixo de você. Mas isso não é tudo. Ele também detém o recorde da maior distância percorrida em monociclo durante o slackline, o que demonstra não só sua preparação física, mas também sua criatividade. A paixão de Fontaine por esse esporte emocionante eleva sua prática a um nível artístico. Ele combina elementos artísticos e habilidades que desafiam a gravidade para inspirar outros a seguir seus sonhos. Seja você um aventureiro ou apenas um apreciador de talentos únicos, as conquistas de Fontaine são impressionantes. O que ele fará a seguir? Cada novo desafio que ele enfrenta expande os limites do possível e nos mantém a todos em expectativa. É verdade que os gecos podem regenerar suas caudas. Com certeza, algumas espécies incríveis de gecos têm uma habilidade notável chamada autotomia, que lhes permite soltar suas caudas quando encontram predadores. Essa estratégia esperta de sobrevivência lhes dá uma chance de escapar enquanto o predador fica distraído com a cauda que se mexe, mas isso é só o começo. Assim que o perigo passa, os gecos podem, com o tempo, regenerar suas caudas perdidas. Embora a nova cauda possa não parecer exatamente como a original, ela ainda desempenha uma função importante. A cauda regenerada geralmente tem uma textura ou cor diferente e é composta principalmente de cartilagem em vez de osso. Essa adaptação incrível mostra a criatividade e a resiliência da natureza, provando que até na vida selvagem, a capacidade de se recuperar após uma ameaça pode salvar vidas. Não é surpreendente como a vida encontra um caminho? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre os morcegos e sua visão. Embora os morcegos sejam conhecidos por sua ecolocalização para se orientar no escuro, muitos deles também têm uma visão excelente. Por exemplo, o morcego frugívoro. Essas criaturas encantadoras são frequentemente encontradas em regiões tropicais, onde dependem principalmente da visão para encontrar alimento. Em condições de pouca luz, seus olhos grandes os ajudam a localizar frutas maduras e flores que fornecem os nutrientes necessários. Curiosamente, a visão dos morcegos frugívoros pode competir com a de alguns primatas, permitindo que vejam bem mesmo em ambientes com pouca luz. Essa incrível adaptabilidade significa que eles podem prosperar em diversas condições, utilizando tanto sua visão aguçada quanto suas habilidades de ecolocalização. Portanto, embora muitas vezes pensemos nos morcegos como criaturas noturnas que dependem apenas do som, sua visão extraordinária acrescenta mais um aspecto às suas estratégias de navegação e sobrevivência. A natureza não é cheia de surpresas. Você sabia que o sangue de Luís XVI ainda vive? Após a chocante execução de Luís XVI e Maria Antonieta durante a Revolução Francesa, algo estranho aconteceu. Muitas pessoas mergulharam seus lenços no sangue dos monarcas executados, usando-os como sombrios souvenirs. Essa horrível tendência destacava as fortes emoções ligadas à queda da monarquia. Vamos para 2011. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Eles confirmaram que um lenço com manchas de sangue, datado de cerca de 1793, realmente continha sangue de Luís XVI. Usando métodos modernos, os pesquisadores analisaram as proteínas da amostra, confirmando sua importância histórica. Este fascinante artefato não apenas conta sobre os eventos dramáticos da Revolução, mas também mostra até onde as pessoas estavam dispostas a ir para eternizar aquela época.
O lenço agora é um lembrete vívido das convulsões sociais e das complexas relações entre a sociedade e a monarquia. Ele levanta questões sobre como lembramos nossa história e quais símbolos escolhemos para honrar ou condenar. O que você acha desse modo único de preservar a história? O que está por trás das raízes da medicina moderna? Muito antes do surgimento dos analgésicos modernos, as pessoas descobriram que mastigar casca de salgueiro podia aliviar a dor. Esse remédio simples é muito eficaz, pois a casca contém ácido salicílico, um componente-chave do aspirina, um dos medicamentos mais comuns hoje. Antigos egípcios e o famoso médico grego Hipócrates documentaram as propriedades curativas da casca de salgueiro, mostrando que nossos antepassados entendiam o poder da natureza na cura. Embora a tecnologia tenha avançado e tenhamos desenvolvido muitos medicamentos, a sabedoria do uso de remédios naturais destaca o valor eterno das práticas antigas. Ao estudar a história da medicina, podemos apreciar como essas tradições se tornaram a base dos medicamentos modernos. Então, da próxima vez que você pegar uma embalagem de aspirina, lembre-se de que está usando um remédio que existe há milhares de anos, conectando-nos ao conhecimento e à experiência daqueles que vieram antes de nós. Que fascinante! Você já se perguntou por que o hélio deixa sua voz estridente? Quando você inala hélio, altera a forma como as ondas sonoras passam pelas suas cordas vocais. O hélio é muito menos denso que o oxigênio que normalmente respiramos, permitindo que as ondas sonoras se movam mais rápido. Esse aumento de velocidade cria uma voz alta e engraçada, que muitos de nós reconhecemos de momentos divertidos em festas ou eventos. O ar é composto principalmente de nitrogênio e oxigênio, que são mais densos que o hélio. Quando o som passa por esses gases, ele desacelera, dando às nossas vozes um tom mais baixo. Mas assim que o hélio entra nos seus pulmões, tudo muda. O resultado? Um piado divertido que pode fazer qualquer um rir. Essa mudança curiosa mostra como diferentes gases podem transformar nossas experiências cotidianas. Então, da próxima vez que você tiver um balão de hélio, lembre-se da ciência por trás da sua nova voz. Incrível, mas passar muito tempo na tela prejudica seus olhos. Passar muito tempo em frente às telas pode ter consequências sérias para a sua visão. No nosso mundo tecnológico, muitos de nós passamos horas olhando para dispositivos, seja jogando, trabalhando ou navegando nas redes sociais. A exposição constante, especialmente com taxas de atualização ruins, pode causar tensão ocular, dores de cabeça e até problemas de visão a longo prazo. Jogadores, em particular, devem estar cientes desses riscos e tomar medidas ativas para proteger a visão. Adotar práticas ergonômicas pode fazer a diferença. Ações simples como usar filtros de luz azul ou manter uma iluminação suave no ambiente podem reduzir significativamente a fadiga ocular. Além disso, é importante fazer pausas regulares. Basta seguir a regra 20-20-20. Isso significa que a cada 20 minutos, você deve olhar para um objeto a 20 pés de distância por 20 segundos. Cuidar da saúde dos olhos não só melhora sua experiência de jogo, mas também apoia seu bem-estar geral no dia a dia. Então, como tornar seu tempo na tela mais saudável? No século XIX, as famílias encontraram uma maneira única de lembrar seus entes queridos que partiram, através da fotografia pós-morte. Essa prática consistia em fazer retratos de parentes falecidos, muitas vezes vestidos com suas melhores roupas, para capturar uma última memória. Embora isso possa parecer estranho hoje, muitos viam como uma forma de honrar e celebrar a vida da pessoa. Essas fotos, que eram assustadoras mas tocantes, frequentemente mostravam os falecidos em poses tranquilas, às vezes até como se ainda estivessem vivos. Esse ritual refletia os costumes de luto da era vitoriana, quando a morte era comum e os memoriais tinham grande importância. As famílias guardavam essas fotos como lembranças preciosas, exibindo-as em suas casas. Embora essa prática possa parecer sombria agora, ela trazia conforto para as famílias enlutadas e oferecia uma visão de como as pessoas lidavam com a perda na época. Você consegue imaginar como perceberíamos o luto hoje sem essa história fascinante? Você sabia sobre o desenvolvimento de selos autoadesivos? Durante muitos anos, enviar uma carta significava ter que lamber o selo, mas as tecnologias modernas mudaram esse ritual cotidiano. Hoje, os selos autoadesivos se tornaram comuns, tornando o processo mais rápido e limpo. Esses selos têm uma cola que não precisa de saliva para grudar.
o que é uma grande vantagem para quem não gosta do gosto da cola. Curiosamente, os selos tradicionais com cola não desapareceram completamente. Eles ainda estão disponíveis para quem aprecia o estilo clássico. As colas usadas em ambos os tipos de selos são feitas de materiais não tóxicos, garantindo segurança mesmo que uma criança experimente um pouco. Essa inovação reflete uma tendência maior em nosso mundo: facilitar a vida enquanto mantém a segurança. Você já parou para pensar em como ficou mais fácil enviar correspondência graças a esses pequenos pedaços de papel? Na próxima vez que você colar um selo em um envelope, lembre-se da emocionante jornada que nos levou de lamber a colar. O que acontece se um hamster dirigir um caminhão? Em um experimento curioso, a Volvo decidiu deixar um hamster ao volante de um caminhão em movimento. Esse teste único mostrou como ideias inesperadas podem levar a grandes descobertas. A empresa queria demonstrar a confiabilidade e segurança de seus veículos. Então criou um cenário divertido onde um pequeno hamster dirigia em uma pista especialmente preparada enquanto o caminhão se movia. O objetivo? Destacar as impressionantes tecnologias em seus caminhões, que garantem uma condução suave, mesmo em condições incomuns. Enquanto dirigia, o hamster mostrou a precisão da engenharia da Volvo, provando que seus caminhões podem lidar facilmente com diversas situações. Esse conceito divertido nos lembra que a criatividade é fundamental na ciência e na tecnologia, e que às vezes os experimentos mais estranhos podem inspirar novas ideias. O resultado foi não apenas um vídeo adorável, mas também uma mensagem sobre inovações e caminhos inesperados que podem levar a grandes conquistas. Quem diria que um hamster poderia nos ensinar tanto? Prepare-se para se surpreender com a força do ricin. As sementes de mamona, fonte desse potente toxina, contêm ricina, que é 6.000 vezes mais venenosa que o cianeto. Apenas uma pequena semente pode ser fatal para um adulto, destacando a toxicidade incomum dessa substância natural. Na verdade, apenas 11 sementes são suficientes para ameaçar um cachorro e 80 para um pato. Apesar de seu potencial mortal, as sementes de mamona muitas vezes passam despercebidas, pois são frequentemente usadas na medicina e na cosmética. No entanto, é importante ter cuidado, pois até mesmo o simples manuseio delas pode ser perigoso. Compreender os perigos do ricin não apenas destaca as maravilhas da natureza, mas também lembra a fina linha entre substâncias benéficas e prejudiciais. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o óleo de mamona, lembre-se de que suas sementes possuem uma força incrível, embora assustadora. O que é surpreendente sobre o funcionamento dos ímãs? Os ímãs têm uma força especial que atrai certos materiais por causa do que chamamos de campo magnético. Esse campo é invisível, mas muito forte, e pode influenciar pequenos domínios magnéticos que estão em materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto. Quando você aproxima um ímã desses metais, os domínios magnéticos se alinham em uma direção, criando uma força de atração forte que aproxima os materiais. É por isso que um ímã consegue levantar um clipe ou um prego facilmente. Por outro lado, materiais como plástico, madeira ou vidro não reagem aos ímãs, então você pode manuseá-los sem a atração magnética. Não é fascinante como algo tão simples como um ímã pode mostrar a força da física em ação? Seja brincando com ímãs na geladeira ou fazendo experimentos na aula de ciências, você está testemunhando um fenômeno incrível que encanta as pessoas inteligentes há gerações. Você pode imaginar que o medo não é genético? Muitos de nós acreditam que nossos medos profundos, como o medo de altura ou de aranhas, são herdados. No entanto, pesquisas recentes mostram o contrário. Cientistas descobriram que, embora alguns medos possam ter raízes genéticas, muitos deles são moldados pelo ambiente e pelas experiências de vida. Por exemplo, se você cresceu em uma casa onde sons altos assustam ou chocam, pode desenvolver medo de tempestades como reação a essas experiências. Da mesma forma, fatores como um filme de terror ou uma experiência traumática também podem causar certos medos. Isso significa que o que nos assusta não é influenciado apenas pelo nosso DNA. Nosso ambiente e nossa história pessoal também desempenham um papel importante. Então, da próxima vez que você sentir um arrepio de medo, pense no que está por trás disso. É realmente algo nos seus genes ou a vida moldou suas fobias de maneira única? Difícil de acreditar, mas os parasitas são criaturas incríveis. O Museu de Parasitologia, Maguro, em Tóquio, Japão, revela o frequentemente mal compreendido mundo da parasitologia.
fundado em 1953 pelo Dr. Satoru Kamigai. Este museu único atrai mais de 50 mil visitantes anualmente, interessados em aprender sobre as complexas relações entre parasitas e seus hospedeiros. Dentro você encontrará uma exposição de 2 andares, com 300 amostras preservadas, mostrando a incrível diversidade desses organismos. Cada amostra conta sua própria história, destacando como os parasitas podem variar de minúsculos, que afetam nossa saúde, a grandes que podem surpreendê-lo. Além disso, o museu possui uma biblioteca de pesquisa com impressionantes 60 mil amostras de parasitas, tornando-se um verdadeiro tesouro para cientistas e entusiastas. Seja você um estudante curioso, um pesquisador ou apenas alguém em busca de uma diversão inusitada, este museu oferece uma visão fascinante do lado oculto da natureza, que é tão informativa quanto intrigante. Você se atreve a explorar o mundo dos parasitas. O que realmente faz os tubarões entrarem em estado de imobilidade? Quando um tubarão é virado de costas, acontece algo surpreendente. Ele entra em um estado temporário de paralisia, conhecido como imobilidade tônica. Esse fenômeno incrível faz com que os tubarões fiquem completamente parados e tranquilos, quase como se estivessem em um sono profundo. Os cientistas acreditam que a imobilidade tônica é um mecanismo de defesa contra predadores, permitindo que essas criaturas impressionantes evitem ameaças ou até mesmo possibilitem que pesquisadores interajam com segurança durante os estudos. Nesse estado, o ritmo cardíaco do tubarão pode diminuir significativamente, ajudando a economizar energia. Isso não é apenas um truque interessante. Entender esse processo pode ajudar os biólogos marinhos a aprender mais sobre o comportamento dos tubarões e apoiar os esforços de conservação. Imagine como é importante para os cientistas interagir com segurança com criaturas poderosas, como tubarões brancos ou tubarões martelo. Estudando a imobilidade tônica, os pesquisadores podem obter insights sobre como proteger essas espécies importantes, garantindo sua sobrevivência em nossos oceanos. Quais outros comportamentos surpreendentes os tubarões demonstram debaixo d'água? Por que a andorinha do mar Ártica viaja tão longe? Esta incrível ave estabelece o recorde de migração mais longa, percorrendo cerca de 71 mil quilômetros todos os anos. Começando sua jornada no Ártico, a andorinha do mar Ártica voa direto para a Antártica e depois retorna. Esse feito extraordinário demonstra não apenas resistência, mas também habilidades de navegação excepcionais. As andorinhas do mar têm a capacidade inata de encontrar seu caminho através dos vastos oceanos, apesar das mudanças de estação e das condições climáticas. Cientistas acreditam que elas usam uma combinação de estrelas, Sol e até o campo magnético da Terra para se orientar. Durante a migração, essas aves experimentam um fenômeno único. Elas desfrutam de 2 verões a cada ano. Não é fascinante? Sua jornada excepcional é vital para sua sobrevivência, permitindo que encontrem fontes abundantes de alimento e locais adequados para a reprodução. É um verdadeiro testemunho das maravilhas da natureza. Por que Cabul tem um legado de jardins? Historicamente, Cabul, a capital do Afeganistão, era conhecida como a Cidade dos Jardins, famosa por seus espaços verdes e belos parques. Um dos parques mais conhecidos é o Jardim de Babur, fundado no século XVI. Este jardim é o último local de descanso do imperador Mogol Babur, fundador do Império Mogol na Índia. O Jardim de Babur reflete o estilo tradicional persa de paisagismo e inclui gramados em terraços, calmas canais de água e muitas árvores floridas que trazem cor e vida ao lugar. Ao caminhar pelos jardins, é quase possível ouvir o sussurro da história que vem com a brisa suave. Hoje, esses jardins continuam a ser um lugar favorito de descanso, tanto para os moradores quanto para os turistas, oferecendo um refúgio tranquilo da agitação da vida urbana. Este belo lugar demonstra o patrimônio cultural de Cabul e sua antiga conexão com a natureza, lembrando-nos de um tempo em que a cidade prosperava como um oásis verde de beleza e tranquilidade. O que podemos aprender com a história dos jardins de Cabul? Descubra este antigo sobrevivente da era dos dinossauros. O jacaré do Mississippi, uma reptília incrível, manteve sua aparência única por milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Este ser extraordinário pertence a um grupo que quase não mudou ao longo do tempo, tornando-o um dos parentes vivos mais próximos dos animais pré-históricos que habitaram a Terra.
Assim como seus antepassados, os jacarés do Mississippi têm mandíbulas poderosas, pele grossa e um corpo aerodinâmico, adaptado para a vida aquática. Eles se sentem à vontade em pântanos e rios do sul dos Estados Unidos, onde caçam uma variedade de presas, incluindo peixes, aves e até pequenos mamíferos. É impressionante como esses jacarés precisam de pouca evolução, o que indica que sua estrutura é perfeita para a sobrevivência. Cientistas estudam esses répteis antigos não apenas para entender sua biologia, mas também para obter informações sobre os ecossistemas pré-históricos da Terra. Portanto, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que o jacaré do Mississippi é uma conexão incrível com a história distante do nosso planeta. Curioso sobre cavalos e violinos? No mundo das histórias e fantasias, a combinação de um cavalo e um violino cria uma imagem mágica que captura a essência da fantasia. Imagine, um cavalo galopa graciosamente por uma floresta encantada, sua crina esvoaçando como uma sinfonia tocada no violino. Em muitas culturas, os cavalos simbolizam liberdade e força, enquanto os violinos evocam elegância e emoção, tornando essa combinação verdadeiramente fascinante. Essa união única não serve apenas para histórias. Ela também pode inspirar jogos e expressões artísticas. Imagine um jogo onde os jogadores assumem os papéis de um majestoso cavalo e de um talentoso músico, usando o violino para abrir caminhos mágicos ou acalmar os espíritos da natureza. Esse cenário encantador estimula a criatividade, nos inspirando a pensar além do comum. Por que somos tão atraídos por combinações tão inusitadas? Elas não apenas despertam nossa imaginação, mas também nos lembram que os limites da criatividade são infinitos. Você está pronto para liberar suas próprias aventuras mágicas? Prepare-se para se surpreender com a vibrante floresta amarela do Oregon. Esta incrível maravilha da natureza ganha vida a cada outono, quando as árvores exibem um espetáculo impressionante de folhas amarelas brilhantes, localizadas no coração do Oregon. Essas árvores transformam a paisagem em uma tela de tons dourados, atraindo amantes da natureza e fotógrafos de todo o mundo. As cores vibrantes surgem devido a uma combinação de fatores, incluindo o tipo de árvores, como os magníficos bordos e carvalhos, além das condições climáticas ideais antes da temporada de outono. Com a chegada das temperaturas mais frias e a diminuição da luz do dia, a clorofila se degrada, permitindo que os pigmentos amarelos brilhantes se destaquem. Esse fenômeno cria um espetáculo visual deslumbrante, tornando este lugar um dos mais pitorescos do noroeste do Pacífico. Portanto, se você está planejando uma trilha ou apenas quer apreciar a arte da natureza, não perca a oportunidade de explorar a vibrante floresta amarela do Oregon neste outono. Acredite ou não, alguém tentou processar Deus. Em um caso curioso nos Seychelles, um homem chamado Charles B. entrou com uma ação contra o Todo-Poderoso, acusando-o de negligência divina pelos infortúnios em sua vida. No entanto, o tribunal rejeitou o caso, principalmente porque Deus não tem um endereço físico conhecido, o que torna impossível a entrega de documentos legais. Esse evento incomum levanta questões interessantes sobre a natureza da fé e do sistema jurídico. Enquanto processos contra pessoas físicas e empresas são comuns, ações contra divindades são bastante raras e trazem uma nova perspectiva às discussões sobre espiritualidade e responsabilidade. A decisão do juiz destacou as dificuldades de conciliar conceitos legais com questões de fé. Afinal, você não pode esperar convocar alguém que existe em uma esfera além da nossa compreensão terrena. O que isso nos diz sobre como percebemos a responsabilidade em nossas vidas? E se eu te contar sobre a magia do Padre Olim? Esta impressionante formação natural, conhecida como Pedra do Pregador, se eleva a 603 metros sobre as águas brilhantes do Fiord Lise, na Noruega. Imagine-se subindo até um lugar onde a única coisa que separa você do magnífico fiord abaixo é uma plataforma de pedra sem corrimão. Os visitantes vêm aqui em busca de vistas indescritíveis que se estendem por quilômetros, criando momentos perfeitos para o Instagram e experiências emocionantes. A subida até a Pedra do Pregador é desafiadora, mas as paisagens deslumbrantes dos vales verdes e das altas rochas fazem cada passo valer a pena. Quando você chega ao topo, a sensação de estar em um enorme penhasco de pedra é de tirar o fôlego. É uma mistura de emoção e tranquilidade. Não é de se admirar que a Pedra do Pregador seja considerada uma das principais atrações da Noruega. Se você ama a natureza, este canto escondido pode conquistar seu coração.
Você sabia que o mel já foi uma moeda no Antigo Egito? Nessa fascinante civilização, o mel não era apenas uma delícia, ele era usado para comércio e até para pagar impostos. Os egípcios antigos valorizavam muito o mel por sua doçura e propriedades medicinais. Ele era tão importante que se tornou um símbolo de riqueza e prosperidade. Imagine entrar em um mercado e trocar potes de mel dourado por produtos ou serviços. Essa moeda doce ajudava a economia e permitia que os vendedores oferecessem uma variedade de produtos, de cerâmicas a tecidos. O mel também tinha um papel significativo em rituais religiosos e frequentemente era oferecido aos deuses. Essa forma única de tributação mostra o quão criativos eram os antigos egípcios em encontrar soluções práticas. Hoje, ficaríamos surpresos se pudéssemos pagar impostos com um pote de mel. É um lembrete agradável de como diferentes culturas usaram seus recursos naturais de maneira inteligente. Não é incrível como algo tão simples pode ter uma história tão rica? Você sabia que Emma Watson é uma defensora da igualdade de gênero? Essa talentosa atriz, famosa por seu papel icônico como Hermione Granger na série de filmes Harry Potter, dedicou muito tempo à luta pela igualdade de gênero ao redor do mundo. De 2012 a 2014, ela foi orgulhosamente embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres, usando sua plataforma para destacar questões importantes que as mulheres enfrentam hoje. Uma de suas iniciativas mais conhecidas é a campanha Reforce, que convida os homens a se juntarem à luta pela igualdade de gênero, enfatizando que isso beneficia a todos, independentemente do sexo. Através de discursos impactantes e campanhas envolventes nas redes sociais, Watson inspirou muitas pessoas a refletirem criticamente sobre os papéis de gênero e a agirem em suas comunidades. Seus esforços ressaltam que alcançar a igualdade é uma responsabilidade compartilhada, desafiando ideias tradicionais e promovendo a colaboração entre todos os gêneros. Ao mostrar que o ativismo pode vir de diferentes camadas da sociedade, Emma Watson não apenas transformou sua carreira, mas também se tornou uma voz de mudança, provando que todos podem fazer a diferença. Você já se perguntou por que as terras de arroz de Banaue são tão incríveis? As terras de arroz de Banaue, localizadas nas belas montanhas das Filipinas, foram esculpidas à mão há mais de 2000 anos. Essas impressionantes terras mostram a criatividade do povo Ifugao, que transformou as encostas íngremes das montanhas em campos agrícolas deslumbrantes. Cada nível das terras não é apenas bonito, eles criam um ecossistema único para o cultivo de arroz, alimentando gerações. Essas terras são frequentemente chamadas de Oitava Maravilha do Mundo, devido à sua engenharia incrível e importância cultural. Elas demonstram métodos tradicionais de agricultura que permanecem praticamente inalterados, mesmo em nosso mundo moderno. A Unesco reconheceu sua importância, declarando-as Patrimônio Mundial. Hoje, elas são um destino popular para viajantes que desejam conhecer a rica cultura e as vistas deslumbrantes. Então, o que você está esperando? Mergulhe na história e na beleza de Banaue. Acredite ou não, seu estômago pode dissolver metal. Essa incrível habilidade está relacionada aos sucos digestivos altamente ácidos presentes no seu estômago, que tem um nível de pH em torno de 1 a 3, tornando-os mais ácidos do que o limão. Essa forte acidez ajuda a quebrar os alimentos, mas é agressiva o suficiente para corroer metal se tiver a chance. Felizmente, nosso estômago possui um mecanismo de proteção inteligente. Ele atualiza sua camada protetora a cada poucos dias. Essa camada é composta por células especiais que protegem os tecidos subjacentes das ácidas agressivas. Se o seu estômago não tivesse essa capacidade de renovação, poderia sofrer danos sérios devido aos ácidos usados para digerir os alimentos. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, lembre-se de como seu corpo se protege de forma incrível enquanto digere os alimentos. Não é uma maneira surpreendente de sobreviver? Você consegue imaginar que em Nova York há mais italianos do que em Roma? Esta cidade agitada não é apenas um lugar, é um verdadeiro caldeirão de culturas. Na verdade, há mais ítalo-americanos em Nova York do que na própria Roma, mais irlandeses do que em Dublin e mais judeus do que em Tel Aviv. Imigrantes começaram a chegar a Nova York nos séculos 19 e 20 em busca de novas oportunidades e uma vida melhor. Como resultado, a cidade se tornou um vibrante centro cultural, moldado por essas diversas comunidades. Você pode experimentar uma autêntica massa italiana na Little Italy, desfrutar de música irlandesa ao vivo nos pubs do East Side,
ou ver as celebrações vibrantes da cultura judaica durante festivais como o Hanukkah. Essas ricas tradições não apenas sobrevivem, elas prosperam em Nova York, influenciando a culinária local, a arte e a arquitetura de uma forma que é sentida por toda a cidade. Como essa diversidade mudou Nova York ao longo dos anos? Por que suamos tanto enquanto dormimos? Em média, uma pessoa sua cerca de 100 litros por ano, o que dá aproximadamente uma xícara de suor por dia. Isso pode surpreender, mas é completamente normal. Durante o sono, nosso corpo passa por vários processos, incluindo a regulação da temperatura. Quando seu corpo esfria à noite, isso pode fazer com que você sue para manter a temperatura ideal. Fatores como a temperatura do quarto, a roupa de cama e até mesmo a fisiologia do seu corpo têm um papel importante na quantidade de suor que você produz. Se o quarto estiver muito quente ou se você estiver coberto com cobertores pesados, pode notar que sua quantidade de suor aumenta. Além disso, fatores como o estresse ou o que você come antes de dormir podem aumentar a sudorese. Portanto, embora possa parecer muito, suar à noite é uma maneira do seu corpo manter o conforto enquanto você desfruta de seus sonhos. Incrível, mas é verdade. A logística dura 35 dias. Este filme revolucionário, dirigido por Erika Magnusson e Daniel Anderson, tem uma duração impressionante de 51.420 minutos. Para comparação, isso é mais de um mês de exibição contínua. Logística desafia a própria ideia de cinema, expandindo os limites da narrativa, do tempo e da resistência dos espectadores. Em vez de um enredo tradicional com personagens, oferece uma experiência meditativa, mostrando o ciclo de vida de um produto, do consumidor de volta ao produtor. Imagine como é estar em um cinema por mais de um mês enquanto o filme se desenrola em tempo real. Esta obra monumental convida os espectadores a refletirem sobre a natureza do tempo e nossa relação com o mundo ao nosso redor. Você se atreve a assisti-lo do começo ao fim? Um fato interessante sobre a segurança do frango. O frango é uma das principais causas de doenças alimentares no mundo, frequentemente associado a bactérias como a Salmonella e a Campylobacter. Esses pequenos problemas podem causar sérias complicações de saúde se não forem tratados corretamente. Para garantir que suas refeições sejam seguras, é importante cozinhar o frango a uma temperatura interna de 75 graus Celsius. Isso elimina qualquer micro-organismo nocivo que possa estar no seu jantar. Mas não se trata apenas do cozimento. O armazenamento e o manuseio adequados dos alimentos também são essenciais. Lembre-se sempre de limpar bem as superfícies e utensílios após manusear frango cru, para evitar a contaminação cruzada. Esse é um passo simples que pode fazer uma grande diferença. Então, da próxima vez que você for preparar um prato com frango, está pronto para seguir essas dicas de segurança? Em 2 de março de 1962, Wilt Chamberlain alcançou uma marca impressionante ao fazer 100 pontos em uma única partida, um recorde que ainda permanece imbatível na NBA. Jogando pelo Philadelphia Warriors contra o New York Knicks, a performance de Chamberlain foi simplesmente fantástica. Em uma época sem arremessos de 3 pontos, ele contou apenas com suas habilidades de arremesso, fazendo 36 arremessos de campo e convertendo 28 lances livres. Esse evento incrível aconteceu no Hershey Sports Arena, na Pensilvânia, onde apenas alguns sortudos puderam testemunhar a história. O feito de Chamberlain não apenas mostrou seu talento e resistência, mas também mudou nossa percepção sobre como marcar pontos no basquete. Ele era conhecido por seu tamanho e força, mas naquela noite, ele exibiu habilidades únicas que poucos atletas conseguem igualar. Será que algum dia veremos outro jogador alcançar tamanhas alturas? Difícil de acreditar, mas a Sibéria é imensa. Ela ocupa impressionantes 77% de toda a Rússia, e não é apenas uma região, é uma vasta área, uma das maiores do mundo. Este território incrível se estende por mais de 5 milhões de milhas quadradas, o que é maior do que muitos países juntos. A Sibéria é conhecida pelo seu frio rigoroso e paisagens deslumbrantes, desde as extensas taigas até as amplas tundras. Esta região não é apenas um deserto congelado. Aqui vive uma rica vida selvagem, incluindo ursos, lobos e muitas espécies de aves. Além disso, a Sibéria possui recursos naturais significativos, como petróleo, gás e minerais preciosos, desempenhando um papel importante na economia da Rússia. Apesar do clima severo, a Sibéria é lar de culturas vibrantes e povos indígenas que se adaptaram às condições difíceis. Portanto, da próxima vez que você pensar na Rússia,
lembre-se de que uma enorme parte dela é esta região maravilhosa e em grande parte inexplorada. Quais segredos mais a Sibéria guarda? Você sabia que no espaço existem sons? Muitas pessoas acham que o espaço é completamente silencioso, mas não é bem assim. As ondas sonoras que precisam de ar para se propagar não conseguem se mover no vácuo do espaço. No entanto, isso não significa que não há sons. Ondas eletromagnéticas e vibrações de plasma criam sons que podem ser captados por instrumentos especiais. A NASA realmente gravou muitos sons de planetas e estrelas, revelando a sinfonia cósmica do nosso universo. Por exemplo, os cientistas capturaram gravações assustadoras dos anéis de Saturno e fascinantes redemoinhos de formações estelares distantes. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de ficção científica, lembre-se de que no espaço existe uma música própria, se você souber como ouvir. Você sabia que a riqueza pode diminuir drasticamente? Em um mundo em constante mudança, uma das pessoas mais ricas enfrentou enormes perdas financeiras, enquanto a população da Terra atingia 7 bilhões. Esse crescimento impressionante destaca os problemas e as dinâmicas em mudança na economia e nas finanças pessoais. Enquanto muitos encontravam oportunidades e prosperidade, essa pessoa rica lidava com oscilações inesperadas do mercado e investimentos mal-sucedidos. Essas condições financeiras imprevisíveis nos lembram que até mesmo uma grande riqueza pode ser frágil, especialmente em períodos de mudanças globais. Como as pessoas ricas vão se adaptar em uma época em que o crescimento populacional afeta diretamente a estabilidade econômica? Acredite ou não, mas os órgãos são armazenados de forma diferente durante a autópsia. Durante a autópsia, que é o exame do corpo após a morte, os peritos forenses não apenas colocam os órgãos de volta em seus lugares. Em vez disso, eles removem cuidadosamente e analisam diferentes órgãos para determinar a causa da morte, começando pelo cérebro e passando pelo coração, pulmões, fígado e outros. Após um exame detalhado, esses órgãos são armazenados na cavidade abdominal, muitas vezes em um saco plástico, em vez de serem devolvidos aos seus lugares originais. Isso ajuda a preservar o corpo para o funeral e permite uma investigação minuciosa. Assim, os especialistas podem coletar evidências importantes que podem ajudar a esclarecer mistérios relacionados à morte, especialmente em casos de crimes ou mortes súbitas e inexplicáveis. Esse método pode parecer incomum, mas é extremamente importante para obter respostas e justiça. Você já se perguntou o que acontece durante uma autópsia? Um fato curioso sobre cobras gigantes. Em 2012, uma foto misteriosa apareceu na internet, gerando rumores sobre uma cobra gigante que supostamente emergiu das profundezas após um ciclone devastador que atingiu o Mar Vermelho. Esse ciclone não foi apenas uma tempestade comum. Ele tirou a vida de mais de 300 pessoas, incluindo cerca de 100 mergulhadores, tornando o evento especialmente trágico. À medida que a história se espalhava, os rumores fantásticos sobre a cobra mítica também aumentavam, cativando a imaginação de muitos. As pessoas compartilhavam a imagem, se perguntando se essa criatura colossal realmente havia sido vista, ou se era apenas uma boa pegadinha. Apesar da natureza sensacional das alegações, a cobra acabou se revelando parte de um mito urbano, alimentado pelos medos e mistérios relacionados às consequências do ciclone. Este evento nos lembra como as histórias podem se espalhar rapidamente, destacando nossa fascinação pelo desconhecido e pelo extraordinário, especialmente após uma catástrofe. Você sabia que o perfume Shalimar tem raízes reais? Este clássico, lançado em 1925 pelo famoso perfumista Guerlain, tem uma rica história, ligada aos belos jardins Shalimar, em Lahore, Paquistão. Esses jardins, construídos na época dos Mughal, são conhecidos por sua beleza impressionante e paisagens verdes. Guerlain queria capturar essa essência em uma garrafa, misturando notas de cítricos, flores e especiarias quentes que transportam você para os tranquilos jardins. Imagine passear por esses jardins, cercado por flores vibrantes e lagoas serenas, enquanto usa um perfume que representa tanta majestade. Ao longo das décadas, Shalimar se tornou a escolha favorita de amantes de perfumes em todo o mundo, simbolizando elegância e atemporalidade. É uma fragrância que muitos consideram essencial em sua coleção, sendo apreciada não apenas pelo seu aroma, mas também pelas histórias e memórias que evoca. Então, da próxima vez que você sentir esse perfume encantador, lembre-se de sua conexão com os jardins reais e seu rico patrimônio cultural. É incrível como um único aroma pode conectar tantos mundos.
Você sabia que provavelmente usa a síndrome RAS? Esse termo curioso, conhecido como Síndrome do Acrônimo Redundante, RAS, refere-se ao hábito desnecessário de repetir a forma completa de um acrônimo. Por exemplo, quando você diz máquina de caixa eletrônico, na verdade está dizendo máquina de terminal automatizado, o que é redundante. Esse é um erro comum que cometemos sem perceber. Outros exemplos incluem as expressões número PIN ou vírus HIV. Essas frases podem soar normais em conversas do dia a dia, mas linguistas afirmam que podem dificultar a comunicação. Reconhecer essas expressões pode melhorar nossa clareza e tornar a fala mais fluida. A origem da síndrome RAS está relacionada ao desejo de simplificar termos complexos, mas, ironicamente, isso pode causar confusão. Então, da próxima vez que você usar uma expressão como máquina de caixa eletrônico, pare e pense se você não caiu nessa armadilha linguística divertida.